E aí, Chongs, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, porque hoje a gente vai falar de um assunto que vocês estão me pedindo faz muito tempo, que eu quero abordar também faz muito tempo, que é sobre branquitude. Mas eu não tô sozinha, eu convidei Lili pra fazer esse vídeo comigo. Oi, Chongani, tudo bem? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado. Professora Lili, muita gente conhece a professora Lili, da USP principalmente, né? E aí eu acho que pros Chongs, pra vocês, Chongs virarem grandes amigos, acho que a gente pode começar você falando um pouco como se deu a sua trajetória acadêmica, suas pesquisas acadêmicas. E por que eu te escolhi pra falar sobre branquitude aqui com Chongs? Bom, primeiro, obrigada, Chongani, obrigada, Chongs também. Desde que eu me conheço como pesquisadora, eu estudo a questão racial no Brasil. Eu acho que a questão racial é a questão central na história do Brasil. Essa é a grande contradição do Brasil. Então, desde que eu me entendo como pesquisadora, enfim, desde a minha graduação, eu pesquiso esse tema. E Lili não parou por aí, gente, que agora a Lili está nas internets tudo. Ela tem um canal aqui no YouTube que vocês vão poder acompanhar. E nesses últimos tempos falou muito sobre a questão eleitoral, né? Se posicionou bravamente aqui na internet. Fala um pouco do seu canal. Então, esse canal, na verdade, ele surgiu com uma vontade de combater as fake news, né? A história tem sido muito atacada por fake news, então as pessoas usam a história para falar o que quiser, né? E nesse meu canal, a ideia é discutir um monte de temas, né? E acabar com essa ideia de fake news e trazer dados, trazer documentos e ajudar as pessoas a pensarem, né? E falar sobre branquitude, eu acho que vem sendo uma demanda não só minha, como uma demanda das pessoas que eu encontro. Acho muito curioso quando as pessoas se assustam. Nossa, mas você vai falar sobre branquitude, isso é um tema? Então, existe branquitude no Brasil? Porra, em todo lugar. Em geral, quando a gente precisa de silêncio, é porque tem muito barulho, tem muita contradição. Então, essa ideia da gente achar que esse é um não tema, é porque é um grande tema. Exatamente. E por que branco não se entende quanto branco? Branco não se entende como branco porque nós nos acostumamos a falar. A história universal é a história a partir dos gregos, que exclui, por exemplo, a história africana. Né? Nós falamos de cor da pele, é a minha cor, certo? Nós falamos de pinturas universais, são pinturas italianas ou francesas e que contam uma determinada história. Todas as ideologias que nós aprendemos, a nossa vida inteira, o nosso cotidiano inteiro é feito dessa transparência que, na verdade, é muito forte, né? É tudo ao contrário. E aí a gente já chega muito da grande pauta central desse canal, que é sobre racismo, né? Racismo é coisa de branco, Lili? Olha, desde que o homem é homem, ele se estranha, né? Quer dizer, a gente um grupo sempre chama o outro de um grupo estranho, né? Agora, racismo é outra coisa, né? O racismo foi uma construção científica, sobretudo, do século XIX e que os brancos, sobretudo, produziram essas teorias, ou as teorias do determinismo racial, que diziam o quê? Primeiro, que existiriam entre brancos e negros separações essenciais, como de um cavalo para um burro. E que pior do que isso era a mistura que gerava uma degeneração. Então vejam, o racismo é um discurso criado por povos brancos e europeus. A gente não pode negar isso. Que momento, Lili? Eu não sei se tem uma resposta, inclusive, mas que momento da história que o branco fez plim, sou superior? Olha, esse momento existe sim. Foi sobretudo no século XVI, quando começou esse movimento, quando nós criamos as colônias, né? Então o suposto era que os povos que estavam sendo dominados eram inferiores. E o outro período é o período do imperialismo, né? Quando a Europa dividiu o mundo, né? Até uma charge da época que a França e a Inglaterra comendo por sobre o mundo e cortando. Sim. E foi a partir desse momento que nós criamos toda essa mitologia em torno da brancura. Eu sempre faço uma brincadeira que eu acho muito boa. Por que todo mundo acha que no passado foi grego? Não é verdade? Sim. Por que a gente acha que a Cleópatra foi branca? Pois é. Se a Cleópatra nasceu no norte da África. Isso é uma forma muito clara da gente branquear a história e dar valor a isso. Né? Antes das perguntas dos Chongs, eu quero fazer umas perguntas básicas, clássicas, e que eu sempre tive vontade de perguntar também. Primeiro, quando você se descobriu branca? Ótima pergunta. Eu me descobri branca quando os meus pais, que eu venho de uma família francesa, né, e italiana, e meu pai era muito ligado à política, e ele achava que, mesmo que eu vinha de uma família de imigrantes, que eu tinha que entrar numa escola pública para conhecer o que eram os brasileiros. Então, na minha classe, foi a primeira vez que eu convivi com pessoas negras. A minha melhor amiga
O pai dela era zelador num prédio, ela era negra, e aí eu descobri que eu era branca. Que demais. Porque eu acho assim, que negro e branco são relações. A gente sempre se descobre na relação com o outro. Não existe o negro sem o branco e não existe o branco sem o negro. Não. E isso é uma ideia muito importante a ser dita. Porque as pessoas acham que o negro é um lugar e não é. É uma relação de interdependência, né, Claro, Lili? claro. E é nessa relação que você se descobre, que você se constrói. Porque a gente sabe que identidades não são fenômenos assim rígidos. Não é que nem tijolo numa, né? Vou jogar esse tijolo aqui, a identidade. A identidade é uma construção social. E como é que a gente constrói essas identidades? Nessa relação e no embate político dessas relações, né? Perfeito. Racismo reverso. Você já sofreu? Eu vou falar da minha experiência, mas também vou falar de racismo reverso. Eu acho isso uma grande besteira. Porque racismo quem sofre é quem não domina as posições de mando. Então, por que os negros sofrem, sim, com o racismo? Porque eles não estão agora eles começam a estar, ainda bem, mas não estavam nas grandes empresas, não estão no governo, porque nós já monopolizamos esses lugares, né? Vai ver na universidade, vai ver nas escolas, vai ver no mercado de roupas. A culpa do racismo não é dos negros. E que é preciso que a gente faça um movimento antirracista branco. Ou seja, o protagonismo não é meu. O protagonismo é dos negros, ainda bem, né? Negros, negras, negres, né? Vocês é que têm o protagonismo. Mas eu acho que se a questão racial virar uma questão exclusiva dos negros, nós vamos ter um problema. Eu gosto muito dos textos da Angela Davis, da Sueli Carneiro, e elas clamam por um movimento antirracista branco. Eu também. É um outro lugar. Me põe nessa lista. Eu vou te pôr. Vou começar a citar agora a Xongani também, junto com a Djamila, junto com a Sueli Carneiro, junto com a Angela Davis. É verdade, porque se a gente transformar essa questão num quisto, né, numa questão que só os negros têm o monopólio, vai ser um problema para os negros. Eu acho, vou repetir, que os negros têm o protagonismo. Isso ninguém me tira. Mas ter do lado uma sociedade que reconhece o racismo e que fala com os demais sobre o racismo é da maior importância. E a última pergunta. Mimimi. Essa é a história mais equivocada que existe, né? Tem muita gente que diz que o que nós vivemos no Brasil é só uma herança da escravidão. É uma herança também. Mas eu acho que nós estamos recriando o racismo no nosso cotidiano. Total. E no nosso presente e recriando de uma forma absolutamente perversa. A gente pode encontrar discriminação nas taxas de nascimento e de mortalidade. Nós temos discriminação na saúde. Nós temos discriminação recorte de gênero entre as mulheres, no lazer. E nós estamos basicamente assistindo da arquibancada o assassinato de uma geração de rapazes negros das periferias do Brasil inteiro. Então, quando vem para mim com esse papo de mimimi, eu ando sempre com um monte de dados embaixo do braço. Eu sou aquela chata de dados. E aí eu jogo esses dados todos e falo, cadê o papo mimimi aí? É muito fácil você estar sentado na sua branquitude e falar que se trata de um papo mimimi, né? Muito fácil. Xongs, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que acredita no diálogo. Eu gosto que vocês participem dos vídeos. Então, pedi lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, @AnaPaulaXongani. Qual que é o seu Instagram? Agora você me pegou. Lilia Schwartz. Deve ser isso. Lilia Schwartz. Tá escrito aqui. E aí eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber sobre branquitude. Vou fazer essa pergunta pra você, tá bom? Tá bom. Sara Vôlei Oficial perguntou: por que quanto mais os nossos traços se parecem com os caucasianos, nos acham mais bonitos? E o contrário também. Bom, Sara, essa pergunta é ótima, né? Isso tem a ver com o racismo que faz parte da sociedade brasileira, porque como a nossa forma de aferir beleza é uma forma europeia, eurocêntrica e colonial, né? Então os brancos eram que eram bonitos e os negros, enfim, eram para trabalhar. Então isso nós chamamos de colorismo, ou nós chamamos de cor social. Ou seja, Pigmentocracia, muito bem. Tanto que algumas vezes o que acontece é que as pessoas também, quando ascendem socialmente, se sentem mais brancas, né? E a gente deve combater esse tipo de discurso. Gabi.k.silva perguntou: por que é tão frágil a branquitude? Olha lá, Gabi, por que todo mundo que nunca é questionado acaba ficando frágil? Oh. Uma vantagem das pessoas sofrerem na vida é que elas vão ficando casca grossa e vão sabendo reagir. Os brancos sempre tiveram essa vida boa, em geral, né? E nunca foram questionados. Então,
quando são questionados, aparece o quê? Toda a fragilidade e a falta de argumentos também. A Paula C. Schweller, indicação de texto sobre branquitude. Olha lá, vou indicar os meus, porque estão aqui na cabeça. Claro, pode ser? claro que pode. Então, eu tenho um livro que se chama Espetáculo das Raças, que é justamente sobre como no século XIX se construíram essas teorias raciais que acabaram fazendo essa gradação entre do branco sendo o ápice e os negros estando baixinho da pirâmide social, e que a gente precisa saber para poder combater. E também tem um livrinho pequenininho, mas que é bom, que chama Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, e que trata justamente disso, como as pessoas manipulam no Brasil o seu lugar. Né? Ou seja, dependendo com quem eu estou falando, eu sou mais branca, eu sou mais negra, dependendo da circunstância que eu estou, eu manipulo essa minha situação. Então, acho que são 2 bons livros para tratar desse tema. É isso, Chong, Lili, muito obrigada. Eu queria muito trazer essa pauta. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância desse debate, do debate racial, ser de todas e todos, para que a gente tenha avanços e para que a gente se sinta pertencente, porque a gente vai ser um agente de transformação, certo? Espero que vocês tenham gostado, Lili. Convida a galera para ir lá no seu canal. Gente, vocês têm que ir no meu canal, que ainda é novinho, chama Canal da Lili. Tomara que vocês gostem também. Mas eu queria aproveitar para agradecer muito, adorei essa conversa. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, obrigada por me receber na sua casa. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa conversa, deixa aí nos comentários o que você sabe, o que você quer ainda saber sobre branquitude. Vamos entrar nesse debate, espalha aí pra família, quero saber o que vocês estão achando disso tudo. Nós.